Agora eu vou comentar sobre o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro Lolita. No capítulo 13, Humberto diz que a Lolita está apaixonada pela Ribalta, ou seja, ela está apaixonada em atuar na peça teatral da escola dela, que é chamada de Os Caçadores Encantados. E aí Humberto começa a sacar a coincidência desse nome do título, né, da peça. Porque Os Caçadores Encantados é o hotel onde a Lolita e o Humberto ficaram juntos, né, pela primeira vez, como eu disse em capítulos anteriores. E nessa peça teatral, ele começa a pensar se alguma coisa, alguém passou no hotel e teve a ideia, se foi uma coincidência desse tipo ou se não foi. E ele fica assim meio na dúvida mesmo o porquê dessa coincidência, porque ele estava achando antes que essa peça teatral, Os Caçadores Encantados, eram como as outras peças das escolas, como João e Maria, como A Bela Adormecida, como A Roupa Nova do Imperador. Aliás, essa história é muito interessante, A Roupa Nova do Imperador. Aqui ele só cita mesmo essa peça, mas é uma história muito legal que no final o rei fica pelado para todo mundo. Ele só cita, mas essa história eu já ouvi e é muito interessante. Então ele fala que achava que essa peça, Os Caçadores Encantados, era uma peça antiga, mas depois ele vem a descobrir que, na verdade, era uma composição muito recente e original, que foi encenada só uma vez antes, em 3 ou 4 meses antes, né, disso tudo, antes de ser estreada também na escola onde a Lolita está estudando. Então, ele achava que era uma peça antiga e por isso que ele não se atentou ao fato do nome da peça teatral ser Os Caçadores Encantados, que é uma tremenda coincidência com o hotel que eles já passaram. E então a Lolita, ela está muito apaixonada em atuar e ela fala pro Humberto, ela pede pro Humberto, né, no final desse capítulo, ela pede para ele não ir acompanhar ela aos ensaios teatrais na escola, porque ela pensa que o Humberto vai ser igual aos outros pais, se meter na vida dela e vai acabar piorando o desempenho dela nos ensaios e como que ela se sairia na peça, né, diante dos outros. Então ele pede para ela não ir, para ele não ir. Mas ele acaba vendo alguns trechos, né, da peça que ela deixa, algumas folhas que ela deixa espalhada pela casa, e ele acha que a peça é bem ruim no todo. Então esse foi o capítulo 13. No capítulo 14, ele já começa falando que ele tá jogando um jogo com o Gaston, que é quem aluga a casa para ele. E então, enquanto ele tá jogando, o telefone toca. Quando ele vai atender, é a professora perguntando se a Lolita iria na aula no dia seguinte, porque ela faltou às aulas na terça-feira, na terça anterior. E então ele fica neurado com aquilo tudo. Como assim ela faltou à aula? Ele achou que ela tinha ido à aula. Então, o que acontece é que enquanto ele tá no final do jogo com Gaston, ele começa a ficar muito desconcentrado com essa notícia que ele acabou de ter. Então, ele acaba quase perdendo o jogo, ele quase perde a rainha, né? No xadrez, perder a rainha é uma coisa muito ruim, porque a rainha é capaz de todos os movimentos no xadrez. Mas para fazer o checkmate é o rei, né? Que tem que perder. Mas a rainha faz tudo, o rei só pode andar uma. A rainha anda quantas quiser, né? E ele perdeu a rainha dele. O Gaston, né? Ele quase achou que isso era uma estratégia do Humberto. Por isso que ele quase não pegou a rainha do Humberto. Mas aí, por um ato de impetuosidade, ele acabou pegando essa rainha. E eles perguntam se isso seria uma coisa para futuros atos subsequentes, assim, que isso teria influenciado, né, no modo dele agir depois. Isso é muito interessante. Mas então, ele, depois disso, né, depois do jogo, ele começa a recuperar num empate, né, ele fala. E aí, depois ele fala com a Lolita, que a Lolita tava em casa, né, e aí ele fica com muita raiva, perguntando onde que ela estava e tudo mais. E então a Lolita fala que tinha faltado a aula só para se dedicar à música da peça teatral, para tocar. Então, ele começa a falar assim, e ele fala assim, se ela tava sozinha, e a Lolita fala que na verdade tava com a Mona. A Mona, que é a amiga dela. Então ele vai ligar pra Mona para conferir se essa história era verdade.
Aí a Mona diz tudo, pede desculpas pro Humberto e tudo mais. E depois o Humberto ele vai tirar a satisfação de novo com a Lolita. E ele vê como ela tá jogada no sofá, que ela gosta mais, como ela tinha mudado desde a vez que eles tinham se conhecido. E então, e nessa lembrança, né, que ele começa a ter da Lolita, antes de ter conhecido, antes de ter ficado com ela, né, quando ele conheceu ela, quando ele tava na pensão da mãe dela, ele fica assim, pensando muito e acaba tendo um silêncio, né? Um momento assim meio desconfortável. Então a Lolita que quebra o silêncio e fala assim: pode falar. A corroboração foi satisfatória? Ou seja, a amiga dela corroborou a história da Lolita? E ele falou assim: ah, claro, claro que corroborou, mas. E ele acusa ela de ter tramado isso tudo antes com ela e fala até se ela não tinha contado tudo que eles tinham, os dois juntos, pra menina. E aí ele fala que isso precisa acabar e tudo mais. E aí eles começam a brigar. Ele fala que começa a alterar a voz com a Lolita. E aí ele começa a falar pra mostrar todos os esconderijos da Lolita no quarto. E a Lolita fica com muita raiva. Ele começa a agarrar os pulsos da Lolita e ele tá berrando, gritando. E então os dois começam a brigar feio nessa parte. O que acontece é que ele tá segurando os pulsos da Lolita com muita força. E começa uma barulheira, e eles falando todo tipo de coisa. E isso atrai a atenção das vizinhas, principalmente da vizinha do leste, né, a senhorita Leste, que na verdade ele fala que vai parar de seguir o anonimato e começa a falar o nome dela, que é Fenton Lebona. E aí a vizinha fala que essa barulheira vai além de toda coisa que ela já viu antes, que aquilo não era um cortiço, e aí foi aí que a Lolita deu uma escapada e fugiu da casa. E aí o Humberto, ele fala que tá lembrando disso. 3 anos vieram e se foram, ele fala que começa a lembrar de tudo isso, ele lembra de quando a Lolita fugiu e que ele tava sem carro ainda para poder seguir ela. Mas então ele começa a seguir ela a pé e encontra a bicicleta dela. Ele procura muito, ele fala que viu até um casal se beijando e ele acha que era alguém que tava ficando com a Lolita, um cara que tava agarrando a Lolita, mas na verdade não era. E aí ele vê a bicicleta da Lolita e vê que ela tava falando numa linha telefônica, mas na mesma hora que a Lolita viu ele, a Lolita desligou esse telefone e falou que tentou ligar pra casa, mas eu acho que é uma mentira da Lolita. Mas aí a Lolita fala que, que quer sair da escola, ela fala um monte de coisa e vai pra casa de bicicleta, volta com o Humberto, mas aí, num ato de reviravolta, no final desse capítulo, quando ela chega em casa, ela tira o suéter, tava chovendo, aliás, ela tá toda molhada, o cabelo encharcado. Ela levanta a perna e fala pro Humbert carregar ela pra cima, que esta noite ela estava se sentindo um tanto romântica. E aí o Humbert termina o capítulo falando que ele tá conseguindo chorar o tanto que tá caindo a tempestade lá fora. Então, esses foram os capítulos 13 e 14 do livro Lolita.